nessa devocional, e eu quero estar colocando a vida de cada um, de cada pessoa que está participando da quaresma com a gente, Senhor, que está nessa jornada, nesse desafio de se preparar durante 40 dias para a Páscoa, para o dia mais importante do nosso calendário cristão. E nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor tem derramado da tua graça sobre nós, e pedimos que o Senhor, com teu Espírito Santo, venha falar aos nossos corações, venha nos ensinar da tua palavra, Deus. Obrigado porque muitas pessoas já têm experimentado o estudo da palavra de uma maneira diferente, e as pessoas estão conseguindo olhar para a palavra e encontrar o Senhor, encontrar a si mesmo, entender o mundo onde a gente vive e entender a nossa missão aqui na Terra. E eu oro, Deus, pedindo a tua graça, teu amor e a tua direção sobre esse estudo que nós vamos fazer hoje, Senhor. Agradecemos e oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Vai ser bem rapidinho. Eu praticamente não vou ouvir as respostas de vocês hoje, tá, pessoal? Porque eu preciso acabar um pouco mais rápido. Então eu vou ler com vocês. Eu vou dar os meus pareceres aqui dentro do texto. E aí eu vou dar algumas respostas e por que essas respostas são boas para a gente encaixar aqui na nossa devocional, tá? Porque é só por isso, né? Porque hoje eu tenho um treinamento aqui da parte de sonorização do culto e a gente vai ter um curso aqui de quase 3 ou 4 horas de curso que a gente vai ficar aqui montando som para o culto de amanhã, né? Então, assim, a gente quer melhorar o culto para vocês, a gente quer fazer o melhor mesmo para que todo mundo goste do nosso culto e possa aprender mais. Vamos lá, então. O texto diz assim, João capítulo 8, 48 até os 58, diz assim: os judeus responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Disse Jesus, não estou endemoniado, pelo contrário, honro meu Pai e vocês me desonram. Não estou buscando a glória para mim mesmo, mas há quem a busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. E diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que está endemoniado. Abraão morreu, bem como os profetas, mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte. Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele respondeu, bem como os profetas. Quem você pensa que é? Respondeu Jesus. Se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso, como vocês. Mas eu, de fato, conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia e ele viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Essa situação aqui, né, que a gente está vendo aqui, ela vem no capítulo 8, depois que Jesus estava ensinando as pessoas e jogaram a mulher adúltera na frente de Jesus, ele, eu não sei se você lembra, mas o que Jesus estava fazendo quando jogaram a mulher adúltera na frente de Jesus? Jesus estava escrevendo com o dedo na areia, né? E eu gosto muito de pensar nisso, pessoal.
o que Jesus estava escrevendo com o dedo na areia, né? Eu gosto muito dessa reflexão. A última vez que Deus escreveu com o dedo em algum lugar, quando foi? Foi lá em Moisés, quando Deus escreveu os 10 mandamentos com o dedo nas tábuas de pedra. A segunda vez que a gente vê Deus escrevendo com o dedo é Jesus escrevendo na areia. E o que Jesus estava escrevendo na areia? Existem várias teorias por que Jesus estava escrevendo na areia. A minha teoria é o seguinte, é que Jesus estava escrevendo daqueles mandamentos que Deus escreveu, os 2 mandamentos mais importantes. Qual que são? Amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava reescrevendo aqueles 10 mandamentos baseados em 2 mandamentos só. Amar a Deus, amar ao próximo, né? Então são 2 coisas fundamentais. E aqui, e depois disso começa uma série de discussão, porque as pessoas querem saber quem é esse Jesus. E aí Jesus então começa a tentar explicar para as pessoas e tentar falar para as pessoas quem ele é diante das pessoas, né? E a gente viu o estudo de ontem, né? Que Jesus falou muito sobre a verdade que liberta, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? E hoje a gente está vendo aqui um texto onde os judeus, as pessoas que são do que no Velho Testamento a gente chama de povo de Deus, eles continuam não enxergando que Jesus é Deus. E por isso que eles olham para Jesus e eles começam no versículo 48 dizendo o seguinte: não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Né? Ou seja, os judeus aqui, eles estão falando para Jesus, Jesus, você nem é judeu, você é samaritano. E a gente estudou no João capítulo 4 a história de Jesus com a mulher samaritana, né? E por que os judeus brigavam com os samaritanos? Porque os samaritanos é um povo mestiço. Eles não eram judeus puros, eles eram judeus misturados com outros povos. E aí, porque eles eram misturados com outros povos, eles eram considerados o que o povo japonês chama de gaijin, né? Você é gaijin, você não é japonês, você não é puro japonês, você é gaijin, né? E era mais ou menos isso. Então, os judeus aqui estão falando para Jesus, pela sua aparência você parece um gaijin, né? Mas Jesus falou assim, não, eu não estou endemoniado, pelo contrário, eu honro meu pai e vocês me desonram, né? Então, Jesus ele começa aqui uma discussão e uma conversa com as pessoas, e veja bem, todas as conversas de Jesus tinham uma intenção. E a intenção desse texto de hoje é ensinar para as nossas vidas como que nós podemos reconhecer Jesus como Deus e como Senhor. Então ele fala assim, olha, o versículo 51 é a chave de todo esse texto. Se você esquecer tudo que você leu hoje, você não pode esquecer o versículo 51. 51, e aliás, 51 é uma boa ideia, brincadeira. Mas o 51 ele vai dizer o seguinte: asseguro-lhe que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Poxa, Joel, como assim, né? Se eu guardar a palavra, então eu não vou morrer? Sim, é exatamente isso que Jesus queria falar. Mas não fisicamente. Jesus estava tentando falar isso de uma forma espiritual, para que as pessoas pudessem entender espiritualmente o que significa não passar pela morte eterna, né? Então Jesus está falando, olha, se você guardar a minha palavra, você jamais verá a morte. Se você tiver com a Bíblia aí perto, ou se você estiver anotando, você anota e depois você lê
lá na sua Bíblia, tá? Eu vou abrir primeiro Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119 é o maior salmo que tem. É o salmo do almoço. Não sei se você já viu o salmo do almoço, né? O Salmo 119 é considerado o salmo do almoço, porque ele é o salmão. Nossa, essa piada foi muito ruim, né? Era só para alegrar vocês, a manhã de vocês. Tem uma outra piada hoje que vai ser bem, bem ruim também. Vamos lá. Então, o Salmo 119, versículo 9 até o versículo 11, ele diz assim: como pode o jovem manter pura sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos seus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, esse texto aqui, ele está falando assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? O que ele está falando, na verdade, essa palavra não é só para jovem. Ele está falando assim, se o jovem não consegue guardar puro o seu coração, imagina nós, que já não é mais jovem. Né? Você pode entender por essa maneira. Outra maneira que você pode entender é assim, bom, essa palavra está falando com os jovens. Quem é jovem aqui? Né? Todos nós aqui somos jovens. Se nós compararmos a nossa vida com a eternidade, todo mundo é jovem. Depende da referência. Né? Para Abraão, eu sou jovem. Né? Então, o que eu queria dizer aqui nesse texto, né? A importância de guardar a palavra de Deus no coração, porque quando a gente guarda a palavra de Deus no coração, a gente se previne contra o pecado. Uma outra palavra que eu quero que vocês guardem, Êxodo, é o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 20, versículo 6. Olha só, pessoal, essa promessa aqui é fantástica. Não perca essa promessa de Deus nas nossas vidas. Êxodo capítulo 20, versículo 6. Ele diz assim, ó: mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Olha só, você quer abençoar 1000 gerações de vocês? A gente já quer abençoar os nossos filhos e os nossos netos. Imagina abençoar 1000 gerações nossas. Então a promessa é, eu trato bem, Deus está falando para a gente, eu trato bem até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos. E o último texto que eu quero abrir com vocês está no Evangelho de João mesmo. João capítulo 14, versículo, eu coloquei aqui o versículo 5, deixa eu ver se é isso mesmo. João capítulo 14, eu acho que era o 21. João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Olha que bonito, pessoal. Nós precisamos entender isso. Aqueles que têm o meu mandamento. Antigamente a gente cantava uma música assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, né? E eu creio que essa é uma verdade nas nossas vidas que nós temos que sempre lembrar. Nós precisamos guardar o mandamento, porque guardando o mandamento nós estamos amando a Deus. Então esse versículo 51, voltando aqui para o nosso texto, o versículo 51 ele é muito importante para a gente pensar. Essa é a chave de todo o texto de hoje, está aqui, tá? Então é por isso que Jesus ele está conversando com as pessoas, falando que eles não guardam o mandamento, porque eles só querem julgar as pessoas. Jesus fala no 54, se eu glorifico a mim mesmo, a minha glória não significa nada. O meu Pai é que me glorifica, né? Versículo 55, aí faz parte das nossas respostas. 55 ele fala, vocês não conhecem, mas eu conheço. E se eu dissesse que eu não o conheço, eu seria mentiroso, né? Versículo 56 fala que o Abraão é o pai de vocês, mas o Abraão queria ver Jesus. E o 57 fala assim, você ainda nem tem 50 anos e viu Abraão? Jesus respondeu, afirmo que antes de Abraão eu sou. Ou seja,
Jesus, ele é Deus. Ele nasceu em forma de homem aqui na terra, mas ele já era Deus antes de vir para a terra. Jesus, ele sempre foi Deus. E lá na criação do mundo, Jesus já existia. Ou seja, antes de Abraão nascer, Jesus já existia. Então, quando a gente vai lá em Êxodo, se não me engano, capítulo 3, onde Moisés é chamado no deserto pela sarça ardente, Deus fala para Moisés, Moisés, tira a sandália, porque o lugar onde você está é terra santa. E eu sou o eu sou. Ou seja, quando Deus fala eu sou o eu sou, significa que ele realmente é e nada criou ele, porque ele sempre existiu. É isso que significa, né? E aí o versículo 59 termina como? Eles apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Vamos para as respostas então, pessoal. Desculpa a minha pressa, tá? Eu quero fazer uma coisa de qualidade com vocês hoje, mas vai ficar gravado, eu tô falando meio rápido. Depois vocês ouvem de novo, tá? As respostas então. Primeiro, quando a gente olha para esse texto e pergunta para esse texto, puxa, quem é Deus dentro desse texto, né? Não sei quais respostas você encontraram, eu coloquei aqui, versículo 53, né? Ele fala assim, você é maior do que o nosso pai Abraão? Resposta, sim, Deus é maior que o pai Abraão. Deus é maior porque Deus é eterno. Deus já existia antes mesmo de Abraão. Então você pode colocar até essa resposta. Deus é eterno. Por quê? Se Deus é maior antes de Abraão, então Deus é eterno e Deus é poderoso. São respostas que podem acontecer nessa primeira pergunta. Outra resposta também está no 54. Quem é Deus dentro desse texto? Né? O 54 diz assim, se glorifico a mim mesmo, minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser Deus, de vocês é quem me glorifica. Quem é Deus? Deus é aquele que merece ser glorificado. Porque Jesus, ele era glorificado pelo Pai. Quanto mais por nós, que somos criaturas dele e que também precisamos glorificar o nosso Pai. Né? Então, qual é a resposta? Quem é Deus? Deus é aquele que merece toda a glória. Segunda pergunta, quem sou eu? Olhando para esse texto, quem sou eu? A segunda piadinha de hoje, tá, pessoal? Eu tô aqui, eu me achei nesse texto. Lá no versículo 57, diz assim, disseram Jesus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Esse sou eu, pessoal, porque eu tenho 47 anos. Então, assim, eu ainda não tenho 50. Então, assim, eu me encontrei dentro desse texto. Nossa, essa piadinha foi ruim, né? Não sei se vocês entenderam, mas depois eu... essa piadinha foi muito ruim, né? Vamos lá. Quem sou eu dentro desse texto? Versículo 55. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso com vocês, mas eu de fato o conheço e guardo a sua palavra. Ou seja, quem sou eu? Eu sou aquele que ainda não conhece a Jesus. Aí você vai falar assim, mas pastor, você dá estudo bíblico, está tanto tempo buscando a Deus e ainda não conhece a Jesus? Não, eu não conheço ele por completo. E eu nunca vou conhecer ele por completo, porque eu vou passar a minha eternidade conhecendo a Deus e conhecendo a Jesus. Então, eu estou aqui nessa busca, querendo conhecer a Jesus mais e mais. Então, eu sou uma pessoa que ainda não conhece totalmente a Jesus, e eu estou buscando, mas assim, essa segunda parte é importante. Mas eu estou buscando a conhecê-lo. Eu estou querendo conhecer, eu estou buscando conhecer, né? Então essa pode ser uma pergunta, né? Uma das respostas da pergunta, quem sou eu? Talvez você possa colocar assim, eu também sou esse que, de uma forma cética, está tentando entender a fé. Eu ainda não conheço, eu ainda não sei se Jesus é Deus mesmo, e eu estou que nem esses judeus querendo saber quem é Jesus. É uma possível resposta também. Quem você pode encontrar aqui também, que sou eu, né? Eu sou o Filho de Deus. Também pode acontecer. Por quê? Porque através de Jesus, todos nós somos adotados filhos de Deus. Então você pode colocar aqui também que você é filha de Deus, eu sou filho de Deus. Vamos lá para a terceira pergunta. A terceira pergunta é,
o que é o mundo dentro desse texto. E o versículo 48, né, que fala assim, os judeus responderam, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Então, assim, esses judeus, eles fizeram o quê? Julgaram a Jesus pela sua aparência. E aí eu quero dizer para vocês, o que é o mundo? O mundo ele é cheio de pessoas que julgam pela aparência. Não é verdade? O mundo é cheio, as pessoas estão sempre julgando a gente pela aparência. Aliás, o cristão não pode nem falhar, né? Porque se você falhar, as pessoas do mundo começam a te julgar. Não é você que vai na igreja, não é você que lê a Bíblia, né? Então, assim, o mundo é aquele que julga as pessoas pela aparência. E eu vou colocar aqui o último versículo 59. O mundo, ele não é somente aquele que julga pela aparência, mas é aquele que tem o desejo de condenar aqueles que não são iguais a eles. Porque aqui o texto está dizendo assim, então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. E, né, pessoal, como a gente vê pessoas julgando e apedrejando uns aos outros como se eles não tivessem pecado, né? Eu não estou querendo defender nenhum político, mas às vezes a gente vê um político que errou, que cometeu algum crime, e a gente quer logo jogar pedra nesse camarada, a gente quer que ele morra, a gente quer que ele desapareça. Mas quem é você para julgar o camarada se você também tem pecado no seu coração? Você entende? Mas o mundo é assim. O mundo, ele quer sempre apedrejar aqueles que cometem erros, né? Então, essas são possíveis respostas para o mundo. A resposta para a missão, o que eu devo fazer? Olhando para esse texto, o que eu devo fazer? E aí o texto vai dizer o que para nós? Versículo 51, né, que eu falei para vocês, que é o mais importante de hoje. O que eu devo fazer? Eu devo guardar a palavra de Deus para não ver a morte. Esse aqui é um segredo, uma promessa de Deus para nós. Nós precisamos guardar a palavra de Deus para não ver a morte. Versículo 54 também vai trazer uma missão para nós, né? Se glorifico a mim mesmo, ainda a glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser Deus, de vocês é quem me glorifica. O que eu devo fazer? Eu devo glorificar a Deus. Eu devo glorificar a Jesus. Eu devo adorar a Jesus e colocar Ele no trono da minha vida. E última resposta que eu posso colocar aqui, quer dizer, tem outras, mas eu vou colocar só essas. Versículo 55 diz assim, vocês não o conhecem, mas eu o conheço. O que eu preciso fazer? Qual que é a minha missão aqui na terra? Conhecer e guardar a palavra de Deus. Eu preciso conhecer e guardar a palavra de Deus. Ok? Pessoal, desculpa a velocidade da devocional de hoje, mas como eu tenho uma reunião agora, o pessoal até já chegou, ainda bem que o Hiro estava aqui para abrir a porta, né? Mas assim, eu agradeço aí a dedicação de vocês. E eu queria lembrar vocês, de segunda a sexta, nós temos uma reunião de oração, rapidinho, em 20 minutos. É muito legal, é muito gostoso, né? A gente manda o link lá na igreja. Se você estiver interessado, depois você fala com a gente e a gente manda o link para você entrar nessa reunião de oração. É 20 minutos, é bem rapidinho, né? E aí a gente ora por alguns pedidos e Deus tem respondido muito das nossas orações. Então vamos orar rapidinho para eu poder acabar aqui. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje. Obrigado pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Queremos estar orando pelas pessoas que estão com alguma enfermidade, principalmente aqueles que estão passando por a doença do Covid, que o Senhor possa estar restaurando, em especial o Pedrinho, que está com sintomas, e o Kendi, que está com o Covid confirmado, que o Senhor esteja restaurando a saúde dele. Pai, queremos colocar também a vida da tia Elisa e a vida da Patrícia, irmã do Dinho, sobrinha da Aurora, que o Senhor possa estar cuidando, fortalecendo a vida delas, Pai, que estão passando por um tratamento tão pesado da quimioterapia, que o Senhor esteja fortalecendo e dando ânimo na vida delas, Pai. Muito obrigado pelo Teu amor, abençoa o nosso sábado e prepara o nosso coração para que amanhã nós possamos cultuar ao Senhor e glorificar o Teu nome. Agradecemos tudo isso e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Lembrando que amanhã tem Santa Ceia, hein? É primeiro domingo do mês, tem Santa Ceia, então prepare aí
o seu pãozinho, o seu suquinho de uva para a gente fazer a Santa Ceia junto amanhã, tá bom? Deus abençoe, beijinho para todo mundo aí, que Deus abençoe seu sábado, a gente se vê amanhã. Beijo, tchau, tchau.